Boa noite a todos, meus amigos. Para que nós possamos tratar desse assunto, que na verdade é uma fala de Jesus, gostaria de resgatar um pouco a nossa presença na humanidade. E essa oportunidade que nós temos de estar aqui na humanidade, vivenciando o dia a dia, os nossos desafios. Nós todos temos a mesma origem, que é a dimensão ou o mundo espiritual. E pelo processo natural do nascimento, nós chegamos do mundo espiritual. A doutrina espírita coloca que nós reencarnamos, estamos presos a um corpo biológico, físico. Essa é uma necessidade, uma situação transitória que nós todos estamos experimentando. Todos na humanidade passam pelo processo. E aqui nós temos um tempo, uma oportunidade, que a cada um de nós tem uma data de chegada e uma data de saída. Chegamos com um plano de vida. Nós temos um planejamento anterior que vai nos conduzir para situações e locais mais adequados para a nossa proposta de suportar dificuldades e aprender com isso. É por isso que estamos aqui. Então, a espiritualidade diz, através da codificação espírita, que essa nossa humanidade, ela se propõe a provas e expiações. Também algumas missões, não há dúvida, que é bem menor. O grande propósito são as provas e expiações. O que caracteriza uma expiação e o que caracteriza uma prova? A expiação é quando nós estamos sofrendo dificuldades, estamos em sofrimento, porque tem uma origem, um porquê desse sofrimento, que são atitudes e ações nossas equivocadas, desta ou de vidas anteriores. Então a justiça divina, ela engloba todo mundo, os encarnados e os desencarnados. A justiça é a mesma para todos. E Jesus foi aquele que mostrou de maneira bem clara quais são as principais regras ou leis que nós precisamos seguir, precisamos respeitar, precisamos praticar. É uma necessidade. E não sei se nós iremos fazer isso ou não. Porque quando nós chegamos pela encarnação, nós temos um outro recurso necessário que precisamos aprender, que é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que nós podemos ou não dar sequência às ações e atitudes da nossa vida. Temos que decidir. Desde as coisas mais simples até as mais difíceis, nós sempre temos que tomar uma decisão. E isso acontece de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, segunda, semana inteira. Sempre está acontecendo. Uma situação bem clara sobre isso. Talvez nós não tenhamos pensado em casa, antes de vir aqui para a reunião da FEAL, se nós viríamos ou não. Será que eu estou exercendo meu livre-arbítrio? Sim, não estou, estou, não estou? Nós não fizemos esse questionamento, nós simplesmente decidimos vir. Mas decidimos. Esse é um ponto fundamental, porque na proposta de Jesus, conhecido já há 2 milênios, o seu Evangelho, ele é dirigido a nós, às nossas ações, nos orientando, é um orientador. O Evangelho de Jesus é um orientador para a nossa vida. E aí, de novo, seguimos ou não, temos que decidir. Então, nesta situação, nós vamos ver que Jesus teve muito cuidado em dar orientações seguras, que nós possamos compreender, porém, nós já estamos há 2 milênios dessas orientações. Então, nós precisamos também considerar localizar a época em que foi dito e os recursos que ele tinha
para poder nos orientar. O que chegou para nós, que são os evangelhos, né, os evangelistas, eles relatam aquilo que ouviram de Jesus. Alguns deles tinham mais recursos de escrita, recursos didáticos de escrita, de leitura, mas é muito raro. Na época em que ele trouxe o seu ensinamento, saber ler e escrever era somente da camada maior, mais o alto, né? Os senadores, aquelas pessoas que dominavam o poder na época de Jesus. O povo em si não tinha conhecimento intelectual, mas desenvolve, né? Nós, quando não temos um recurso, desenvolvemos outros, e assim foi feito, assim que era na época. Então aí nós temos as parábolas, né? O que são parábolas? São pequenas histórias com figurantes. Então tem figuras de linguagem, tem ali elementos que nos identificamos. Então na parábola nós temos uma necessidade de compreender o alcance da parábola quando nós procuramos ali a essência, porque houve muitas traduções e na época o que foi dito não poderia ser dito hoje com a mesma compreensão. A essência do que Jesus falava, isso não mudou. Esse é o ponto principal. E aí nós vamos ver passagens como essa de Lucas, convidar os pobres e estropiados. Isso é de uma fala de Jesus. Isso é uma fala de Jesus. Eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho tão diferente do Evangelho de Jesus, usa todas as informações do Evangelho de Jesus que diz respeito a nossas atitudes morais, ou seja, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós alimentamos, que nós pensamos, decidimos, relacionamentos, iniciação, atitudes novas, né? Então isso Jesus tratou, mas tratou de outros assuntos também lá do dia a dia, que isso não está nesse Evangelho. Então é por isso que esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma parte do Evangelho de Jesus. Eu trouxe aqui uma pequena passagem de Lucas para que nós possamos acompanhar melhor e falar sobre isso. Vamos ver como é que nós conseguimos identificar aqui uma fala de Jesus, que diz assim: dizia mais ainda ao que o tinha convidado. Essa é uma pequena frase inicial. Ele dizia, quem é que estava dizendo? Jesus estava dizendo. Para quem? Para quem o tinha convidado para um jantar, um almoço, uma ceia, um banquete. Na época chamava-se banquete. Hoje, banquete para nós pode parecer um grande evento, mas não, o almoço, o jantar simples era o banquete, é assim que era tratado. E Jesus começa a falar para quem convidou ele, está na casa de alguém. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Nós vamos pensar ao pé da letra. Eu vou fazer um jantar, vou fazer uma ceia, mas os meus vizinhos, meus parentes, meus amigos, não vão convidar ninguém. Parece meio fora do contexto, né? Porque a gente normalmente vai convidar, sim, aqueles mais próximos. Mas o que é que ele está dizendo? Que não convide para que eles não te paguem, não te façam o convite também. Isso tem a ver, meus amigos, com a nossa atitude. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu espero um retorno, eu espero um reconhecimento, eu estou esperando um pagamento. Estou esperando que alguém me compense, eu não estou doando livre, espontaneamente, sem esperar nada, porque o mérito está aí.
E ele recomenda não só aqui, mas tem outras passagens de Jesus com essas recomendações. E nós não esperamos uma paga, um reconhecimento público, mais um vídeo rodando, né, me mostrando aquele rapaz lá fazendo uma doação. A pessoa necessitada se submete, vem pedir, depois agradece muitas vezes, né? E muitos acham isso muito bacana. Infelizmente, o resultado final da atitude é nada, porque foi feito, foi pago. Eu esperava o reconhecimento, eu esperava bombar na internet, eu esperava e via lá quantas visualizações. E quando alguém criticava, eu ficava chateado. Mas se eu me exponho, eu tenho que estar preparado para isso. Mas isso é só na primeira frase, porque ele continua dizendo assim. Agora a orientação. Mas quando deres algum banquete, ou um jantar, seja o que for, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e será bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir. Então Jesus está dando uma alternativa para a gente começar por pessoas que não podem nos retribuir. Isso vai ajudar a nós. Não vamos ter o reconhecimento porque a pessoa não pode mesmo me convidar para um banquete, para um jantar. Então ele está dando um recurso, um outro caminho. Olha, procura aqui as pessoas que não podem te retribuir, para ti começar a praticar isso, porque isso terá que ser mais cedo ou mais tarde, geralmente mais tarde, uma atitude natural minha. É isso que vai fazer bem para mim. É isso que se espera da minha experiência terrena. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Essa ressurreição não é a mesma que reencarnação, mas aqui na figura utilizada, que era o conhecimento da época, nós vamos ver que o resultado benéfico para mim não será agora, será quando eu ressurgir no mundo espiritual. Viemos do mundo espiritual, estamos na reencarnação e voltaremos ao mundo espiritual, com o resultado da nossa vida, das nossas ações, daquilo que nós fizemos, realizamos, conseguimos ou não. Então essa é a nossa proposta, a proposta da reencarnação, para que nós possamos realizar, tomar atitudes, ter projetos de vida em que eu possa incluir o outro, mas não utilizá-lo para retorno para mim. Dar sem ostentação, sem trombetear. Trombetas naquela época era muito comum, hoje é o carro de som, né? Hoje temos um carro de som, mas na época não tinha, vai na trombeta mesmo. Então era aquele cano grande lá que a pessoa se comunicava. Com quem? Com o público. Então esse é o chamamento. Não vamos trombetear por aí as nossas ações, porque isso é um momento de desprendimento dos bens terrenos que nós estamos começando a utilizar, experimentar, para poder tornar isso uma coisa natural na nossa vida. Essas recomendações de Jesus não são só aqui nesse trecho que estamos falando. Se nós buscarmos no Evangelho, em vários momentos, Jesus está trazendo essa proposta, porque ela é um desafio para nós. É natural. Fizemos um bem para alguém, a pessoa agradece, mas aí o que vai contar não é exatamente o que a pessoa faz, mas o que eu estou esperando. O que é que eu estou esperando daquela atitude? Por que eu resolvi fazer aquele bem? Eu já consigo fazer isso de uma maneira mais natural, sem esperar retribuição, inclusive ajudando a pessoa a perceber isso. Olha, não precisa desse agradecimento, está tudo bem contigo, então tá bom. Não vamos tirar aquela foto, não vamos fazer aquele vídeo, não vamos divulgar para todos
Existem justificativas, talvez divulgando mais pessoas possam começar esses eventos, talvez. Mas deixemos que as pessoas comecem de maneira espontânea. De maneira espontânea. E isso exige uma autoeducação, uma percepção de que o outro está, talvez, numa expiação, sofrendo consequências do que ele já cometeu de equívocos no passado, que a lei de justiça trouxe, e que hoje ele enfrenta situações, inclusive com a dificuldade de se manter razoavelmente na vida. Pobres e estropiados, ou seja, feridos, magoados, desiludidos. Esse estropiado representa isso. E nós podemos ser aquela mão amiga, aquela mão que ajuda, mas não cobra. E isso é preciso uma educação nossa e não do outro. Então, quando Jesus dá essas orientações, ele está orientando há 2 milênios atitudes nossas hoje. Hoje nós precisamos colocar isso em prática. E ele falou isso há 2 milênios. Mostra o seguinte também, a percepção de futuro que o nosso guia principal, nosso mestre Jesus, tinha e tem aí cada vez mais. Percepção de futuro da humanidade. E isso é uma demonstração também de espíritos evoluídos, superiores, que fazem pequenas frases que servem para a humanidade toda e que nunca vão perder o sentido. Na dimensão espiritual, quando nós chegarmos, aí é o momento da prova. Quando chegamos na dimensão espiritual, quando saímos dessa vida, nós seremos convidados, depois de nos adaptarmos a um novo mundo, etc. Tem as leis também naturais, tem as convivências, e em certo momento, nós jamais adaptados, equilibrados no mundo espiritual, seremos chamados para quê? Para uma avaliação. Vai avaliar o quê? A nossa vida. O que você fazia aqui, no começo da vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos, na idade adulta, começou a decidir? Como é que foi suas decisões? Olha lá, porque isso vai ser projetado para todo mundo espiritual. Qualquer um poderá vê-lo. E nós seremos chamados, não é para passar vergonha diante dos amigos espirituais, nós seremos chamados para uma avaliação sincera, uma avaliação construtiva. Olha, eu perdi essa oportunidade. Nossa, eu fiz isso, Será que sou eu ali? Você mesmo. Olha bem, a gente reconhece? Pois é. Olha aqui, você foi bem. Olha como você foi bem aqui, Então temos que continuar procurando fazer sempre o melhor, porque essa avaliação vai despertar em mim a necessidade de uma nova encarnação. Nós aprendemos, nós avaliamos, nos capacitamos, mas o progresso espiritual só se faz depois da encarnação, quando eu boto em prática aquilo que eu compreendi. É o que nós estamos fazendo agora. Já passamos por uma avaliação, já pedimos, e para os amigos espirituais nós imploramos que nos ajudassem antes da encarnação para eu vir para onde eu estou agora. Porque aonde eu estou é que eu encontro as dificuldades que eu preciso, que as minhas são diferentes do nosso irmão, são diferentes de qualquer um. Nós temos um projeto de vida muito exclusivo, que a nossa vida realmente não é igual a de ninguém, nem as capacidades, nem as dificuldades. Então, é isso que é a proposta, de nós chegarmos nessa encarnação. E aí, como é que eu vou saber que quando vai acontecer? É assim. É alguém que me pede ajuda, é alguém que eu sei que está precisando, me aproximo, é alguém que são amigos, e tem aqueles que ainda não são tão amigos. E alguns, grande parte deles, na verdade não são alguns, vieram aonde? Na família que nós estamos
agregados hoje nessa vida. Alguns com um relacionamento mais próximo, né, de pai, irmãos e etc. E tem aquela parentela, que são espíritos que já tivemos experiências anteriores, que agora vem na figura de parentes e que às vezes nós não temos o mesmo carinho, a mesma simpatia com eles. Ou com esses que convivem no núcleo da nossa família, dificuldade no relacionamento. Aí estão os estropiados da vida. Aí estão aqueles que estão machucados, que sofreram, que cometeram erros, que agora vêm de novo para novamente tentar passar pelos sofrimentos sem desequilíbrio. Muitos irmãos, muitas pessoas ainda acreditam que Jesus virá tirar de nós o sofrimento e nós ficaremos sem oportunidade de aprender. Acreditamos que não. Jesus não vem tirar o sofrimento, Ele vem nos dizer, é assim que nós enfrentamos o sofrimento. É assim, tanto é que Ele veio para uma encarnação e passou pelas maiores dificuldades, dizendo, olha, isso vocês podem fazer também. Então não foi uma informação que alguém que fala, eu aqui estou falando, parece que é muito simples, talvez em alguns aspectos, talvez. Mas vai para o dia a dia, vai para o momento da provação, para ver a dificuldade. Você comete um erro, só vai se dar conta no dia seguinte, uma semana depois, e aí pensa, que foi que eu fiz? Só que o que foi do passado está marcado. Só vou recuperar na próxima encarnação, se eu conseguir me manter bastante equilibrado. Sendo mais um estropiado, né? Mais um estropiado da vida, onde os meus sentimentos espirituais estão em dúvida, onde as minhas atitudes melhores, tomo atitudes para alguns e não para os outros. Preciso vencer esse círculo que me prende aonde eu estou no momento, na minha evolução espiritual, porque eu não estou conseguindo tratar a todos de maneira adequada. É disso que Jesus está falando. Por isso que, quando nós resgatamos, inicialmente nós falamos, é preciso, importante, pelo menos, que nós consideremos alguns aspectos das traduções que chegaram para nós e buscar, na essência do que Jesus fala, o seu significado. Que ele não é feito só para mim aqui no relacionamento do dia. A orientação de Jesus vai ao mundo espiritual e serve para todo mundo, encarnado ou desencarnado. Assim como tem magoados aqui, tem no mundo espiritual. Porque a mágoa é um sentimento do indivíduo, da pessoa. Se eu não me livrar dela aqui durante a encarnação, que eu tenho as pessoas junto comigo, a mágoa vai junto comigo. Eu serei mais um estropiado no mundo espiritual, porque eu vou sofrer com isso, porque ela está comigo. E eu não me livrei quando podia. Eu não me livrei porque mágoa é o resultado de uma intolerância. Eu não aceitei o que o outro fez. Eu não aceitei o que ele disse. Eu não aceitei o que ele faz. E eu estou julgando. E como eu não aceitei, fica comigo a contrariedade. E quando eu desencarnar, vai também, porque é o que eu sinto. Mágoa não é um problema orgânico, mágoa é um problema espiritual. Assim, meus amigos, nós estamos caminhando, andando no dia a dia da humanidade. Humanidade de provas e expiação. Não poder esquecer, podemos, mas não deveríamos. Provas e expiações. E nas provas eu não tenho a necessidade de passar pelo sofrimento, eu já passei, é uma prova. E eu peço essa oportunidade para que eu possa experimentar de novo aquela dificuldade. E eu posso garantir que eu estou bem, ou seja, vou sofrer, vai me incomodar, vai, mas eu não vou me desequilibrar. Essa é a proposta, de eu não me desequilibrar,
Isso com coisas simples, porque a situação mais difícil só vai se apresentar quando eu tiver as próprias condições de suportá-la. Então, as coisas mais simples, uma pessoa que me diz uma palavra, uma palavra que eu acho que foi inadequada. Olha, você não está cuidando desse livro? Ah, mas eu estou. Mas a pessoa falou, já começo a pensar de algum jeito de responder agressivamente para ela também. Por que isso? Talvez seja o ângulo de visão, talvez ela não tenha percebido, talvez, ao invés de buscar justificativas para que a pessoa tenha dito aquela expressão, eu começo a buscar justificativas que me satisfazem para procurar retribuir aquela agressão com outra. Não sei se acontece com os amigos aí presentes, mas situações muito parecidas estão me dizendo que eu ainda não estou preparado para suportar essas privações, eu preciso me preparar melhor. E onde é que eu vou buscar um apoio? Onde é que eu vou buscar uma orientação? No Evangelho de Jesus. Mas com aquele cuidado que nós já falamos. Não vai ler ali e querer botar em prática, porque aquilo ali é uma tradução. Procure ver nas frases que ele disse onde é que está a essência. O que ele está me dizendo? Né? Nessa passagem, quem são esses pobres e estropiados? São lá pessoas da época? Talvez possamos nos encaixar entre eles. Quem é que convidou para o banquete? Quem é que convidou para a ceia? Serão algumas pessoas? Todos nós podemos convidar. Então, esse entendimento da parábola, essas figuras que ele utiliza, eram necessárias, já que na época, o privilégio era saber ler e escrever. Essas propostas de Jesus, o Espiritismo torna isso compreensível. E toda a casa espírita, o tempo todo ano, se convidam pessoas para formar grupos de estudo da doutrina, porque a doutrina espírita ela veio e levantou o véu dos mistérios, mostrou o antes, o durante e o depois na caminhada da reencarnação. E nós estamos nesse caminho, estamos aqui nesse momento. Então, será assim que é importante a gente pensar sobre isso. Vim à casa espírita, talvez no futuro, integrar um grupo de estudo, começar a ler melhor, conversar com os amigos, conversar com quem está mais tempo na casa espírita. Como é que se interpreta isso? Porque nem todos de nós aceitam verdadeiramente o mundo espiritual e a reencarnação. A reencarnação no mundo físico agora é um período transitório. E nós precisamos considerar muito isso. É uma transitoriedade. Eu cheguei, vivenciei e vou sair. Recebi na chegada um corpo biológico, utilizei porque era necessário e vou entregar na saída e vou de volta. Então, esse ciclo, né, que nós estamos vivenciando, que é o ciclo da reencarnação, é a oportunidade. Por isso nós estamos com um grupo, com outro. Estamos aqui, não estamos na Europa, nem na África, nem lugar nenhum. Foi aqui, foi o melhor. Porque além de nós, tem as pessoas que nós, eventualmente, nos equivocamos e agimos mal com as pessoas. Eu precisarei reencontrá-las nesta ou em próxima reencarnação para poder reatar as amizades, reatar o sentimento bom. Como é que eu percebo isso? Quando diante de um grupo de pessoas que eu não conheço, a primeira vez que tenho contato, tem pessoas que eu facilmente estabeleço uma conversação. Ah, isso aí parece que eu conheço há muito tempo. Na verdade, conhece mesmo. E tem outros que eu evito. Vem chegando fulano, aí eu dou aquela meia volta de ver, né? Não me aproximo, me afasto. Por quê? Não sei, eu não me relaciono bem com a pessoa. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E não só com pessoas estranhas, né? Com pessoas mais do grupo familiar, parentela, esse grupo mais perto.
as coisas acontecem ao natural. A gente às vezes não sabe explicar por quê, porque nesta vida ninguém fez nada para contrariar ninguém. Mas o sentimento não é aquele mesmo daquelas outras pessoas que nós já facilmente nos relacionamos. Essa é a proposta do desafio dessa vida. E que nós estamos vivendo isso intensamente, diariamente, o tempo todo. E aí a doutrina espírita vem como uma nova ferramenta. O Evangelho nos deu as orientações principais. A doutrina espírita torna compreensível essas orientações, para que nós possamos ter acesso. Está disponível para todo mundo. Muitas vezes nós não sabíamos. Bem, agora já sabemos. E assim nós vamos andando, passo a passo. Quando Jesus coloca isso aqui, também é importante, nós percebermos que é aonde nós devemos chegar. Nós não estamos ainda nessa fase, mas nós devemos chegar lá. Quando for essas atitudes de amparo, de apoio, de relacionamentos construtivos, uma coisa natural na nossa vida. Talvez não seja ainda. Temos a vida toda para praticar isso. Porque nós teremos que chegar nesse ponto. Dar um banquete, convidar os pobres e os expropriados. Que não são só os pobres monetariamente. Pessoas com recursos estão aos frangalhos. Pessoas com recursos estão desesperadas muitas vezes da vida, buscando uma saída até pelo suicídio. Você olha e diz, como é que pode? A pessoa tem tanto recurso, pode ter o que quer na vida, mas ela não tem o principal. O apoio, o carinho e o relacionamento, e não está conseguindo vencer essa dificuldade. É aí que está a questão. Não é que ela não tenha possibilidade, ela está em um desequilíbrio que ela não está conseguindo superar. Esses são os expropriados. E quando nós percebemos, nós podemos estender a mão, dar o que melhor temos, o nosso tempo para ouvir alguém. E não trombetear na rua, estamos ajudando A, B, C ou D. É esta atitude nossa que faz a diferença. E que nós, conscientes sobre isso, podemos realmente colocar em prática. Meus amigos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz muitas informações, todas com base nos ensinamentos de Jesus do Novo Testamento. Então nós recomendamos muito que a pessoa tenha em casa, ou tenha acesso agora, tem acesso aí pelo telefone, do Evangelho segundo o Espiritismo. Faça uma leitura, medite sobre essas questões. Convide ali o grupo familiar mais próximo para começar a fazer uma leitura, procure entender, procure pensar cada um de si mesmo. Como é que eu estou em certos aspectos? Eu já consegui superar? Eu ainda estou muito egoísta, esperando que fazer o bem só para quem puder me retribuir, me honrar com outro convite, num palavreado mais social, Ou será que eu já faço espontaneamente? Mas não faço. Jesus está convidando a fazer. E me deu a vida para que eu possa tentar. Então nós podemos fazer isso. Se não de maneira integral, vamos fazendo os poucos que nós podemos. Porque isso vai ser a diferença nossa no mundo espiritual. E todos nós iremos nos reunir lá, mais cedo ou mais tarde. E que nós vamos perceber o quanto a espiritualidade amiga convive no nosso meio, nos incentivando a essas mudanças, porque são mudanças necessárias ao nosso progresso espiritual. Fica aqui então a mensagem, agradeço a atenção de todos, uma boa noite, uma boa semana.